Começo aqui com um livro que é muito interessante para quem gosta de enredos policiais. É uma história da Scotland Yard, em Inglaterra. É uma história dos assassínios mais infames da polícia de Londres. E Simon Reed conta-nos como nasceu a Scotland Yard, que resultou do empenho direto de um escritor que também era dramaturgo e um homem ligado às leis e tudo isso, chamado Henry Fielding. Este homem, que foi fundamental para a criação da Scotland Yard, veio a Portugal para se tratar da asma de que sofria violentamente, acabou por adoecer em Portugal e morreu em Lisboa. É um livro fundamental para quem gosta de enredos policiais e tenta saber o que eles nos contam. A não perder, Scotland Yard, uma boa leitura para o período de verão. Depois quero chamar aqui a atenção para um livro cuja publicação eu considero que é um acontecimento literário e editorial, que é a primeira biografia de Herbert Welder. Quanto a mim, o maior poeta português do século XX, para além de Fernando Pessoa. Herbert Welder nasceu numa família da pequena média burguesia na Ilha da Madeira. Depois da Madeira partiu para o continente, estudou em Coimbra, depois esteve em várias capitais da Europa, construindo uma obra única que ele nunca quis expor demasiado, para a manter da reserva do seu próprio nome e protegida dos interesses que devassavam o seu universo íntimo e de criador literário poderoso e único. Este livro sobre Herbert Welder é para ler, para dar a conhecer e acrescentar às leituras essenciais e inadiáveis desta época. Depois temos, com a chancela da Guerra e Paz, um livro intitulado Guerras Culturais, os ódios que nos incendeiam e como vencê-los, escrito por João Ferreira Dias, um livro fundamental que nos explica a gênese de muitos dos conflitos que nos atormentam hoje em dia. Depois chamamos a atenção para o mais recente livro publicado por Mário Cláudio, com a sua chancela habitual, que é da Don Quixote, um livro que se intitula Cruzeiros de Inverno, que nos pergunta o que terão um homem comum e um jovem músico. Um livro para ler, como sempre acontece com os livros de Mário Cláudio, que nós, com grande satisfação e orgulho, recomendamos por serem leituras inadiáveis. Depois temos também da Guerra e Paz, um romance de Abel Mota, intitulado Um Pouco Mais de Sol, a que se seguem outras recomendações do ex-ministro da Economia António Costa Silva, ministro da Economia no governo de António Costa, Portugal na Europa e com a Europa, que futuro? Uma boa pergunta, que tem poucas e muitas respostas, mas tem respostas que nos interessam e que têm muito a ver com o que será o futuro de Portugal e do próprio continente europeu, que não tem saído muito bem num jogo geoestratégico que envolve a guerra do Irão contra Israel e de Israel contra o Irão. Um livro oportuno e muito bem escrito por um homem que sabe muito, para além das questões da economia, que sabe também da escrita, porque é um autor de textos talentoso. Também, ainda da Guerra e Paz, o livro Gramática e Pontuação, de Marco Neves, um guia prático para escrever melhor. Isto dá sempre jeito de quem ler os rodapés dos noticiários televisivos diários em Portugal, vê que este livro dá muito jeito para não se dizerem tantos erros em português e usando o português. Alguns são brasileirismos e alguns são pura ignorância. Nem são brasileirismos, são pura ignorância. Portanto, este livro de Marco Neves ajuda a ultrapassar alguns desses erros de palmatória, erros imperdoáveis, que vão enfraquecendo a nossa língua no espaço português e no espaço da lusofonia. Depois temos, na série 3 séculos de economia portuguesa, da autoria de José António Cortês, ainda da Guerra e Paz, Portugal na Revolução Comercial do século XVIII, e na mesma série, da autoria de Fernando Ribeiro Mendes e Hugo Gonzalez de Oliveira, Portugal e o século XX, um século perdido ou o século impossível, Portugal e o século XIX, aliás, Portugal e o século XIX, para quem quiser conhecer melhor a nossa realidade e aquilo que nos atormenta e não nos deixa crescer mais e, sobretudo, enriquecer mais. Temos ainda da Guerra e Paz, o livro Boi, de Cláudio da Silva,
nascido em Luanda, Angola, em 1974. É licenciado em Línguas Estrangeiras e Aplicadas e bacharel em Teatro. É ator, encenador, tradutor, dramaturgo, dramaturgista e poeta. Cláudio da Silva. Voltaremos a encontrar-nos na próxima semana com mais recomendações de livros e de leituras que enriquecem o vosso universo bibliográfico, o vosso conhecimento dos livros e das temáticas que eles abordam.